Gravando. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, tudo bem? Sou o professor Tudo bom. Guilherme. Guilherme Porto Rezende, professor de História. Atuo no ensino básico, tanto no fundamental, anos finais, quanto no ensino médio. Minha experiência em docência completa-se nesse ano de 2023, 11 anos de sala de aula, de 10 para 11 anos. Sou um historiador por ofício, por formação, pela Universidade Federal de Goiás, UFG, com pós-graduação na área, e gosto muito de exercer a profissão, por mais que tenha muitos desafios. Então, esse é o professor Guilherme aqui para poder ajudar quaisquer dúvidas de mim, qualquer situação. Ok, te agradeço muito, Guilherme. Meu nome é Márcio Jerônimo Neto. Eu sou graduando do primeiro período em História, licenciatura em História, pela Faculdade Batista do Rio de Janeiro. E esse projeto nosso, ele tem o intuito de conhecer quem atua na área da história, né, quem já pratica a profissão, e tentar entender o que me espera lá na frente, né? Como eu falei, estou no primeiro período, ainda não sei o que virá pela frente, então é tentar entender esse mundo da história. Sou formado, tenho outras graduações, sou formado em sistemas de informação e teologia, né? E estou tentando fazendo, né, na verdade, minha terceira graduação, e resolvi fazer história. E quero conhecer um pouco melhor esse mundo da história através daquilo que você for falar para a gente hoje aqui. Beleza. Márcio, primeiramente, sim, você tem que ter a consciência que a história é uma ciência humana muito ampla. Ela não é uma ciência, uma caixinha fechada. Ela dialoga com muitas outras áreas, até disciplinas, ciências irmãs, como a antropologia, como a museologia, como a própria geografia. Então, nós estaremos sempre direcionando com a filosofia. Ela é uma disciplina muito ampla, como diria Mark Bloch, a história é a arte do ser humano, do homem e da mulher, de escrever no tempo e no espaço. Então, a concepção de história é uma concepção de você colocar o seu relato, a sua visão, o seu mundo em um determinado tempo e um determinado espaço, um quando e um onde. Então, essa, para mim, é a matriz que me trilha na linha da história. Estudar a história, eu digo ao senhor que é um desafio, porque a história ela cabe muitas interpretações, não é uma ciência cartesiana, não é objetiva, não é uma questão numérica, algorítmico, não. Ela é uma disciplina que cabe muitas reflexões. E quando você tem um leque de abertura, vai proporcionar muitas discussões, muitas visões, horas convergentes, outras divergentes, outras transformantes e assim por diante. Por que eu escolhi fazer história? A minha família é uma família de muitos professores. A nossa história familiar, nós viemos de uma família em que a educação e a saúde andaram muito juntas, sempre lidando com o público. Uma parcela considerável da minha família é uma parcela vinculada à área da saúde, enfermagem, técnico-enfermagem, lidar com o público, a tia que era enfermeira, e a outra parcela é a tia professora, a tia pedagoga, a tia que alfabetizou. Inclusive, uma grande inspiração pessoal, o professor Guilherme que vos fala, ele fala, é uma professora chamada Terezinha Silva de Jesus, uma tia muito amada por nós, que veio, né, lá do Maranhão e foi para Brasília e formou mais de 25 sobrinhos. Olha que história, formou, ajudou, bancou, patrocinou, não só em financeiro, mas em vem cá, vamos estudar, através de estudo você vai vencer. E uma coisa que eu era criança e me fez entrar para o mundo da educação, uma certa vez ela contando, meu filho, você vai desemburrar muita gente. Como assim, tia, desemburrar? Ninguém é burro. Não, meu filho, não é burro, falta de conhecimento. O emburrado é aquele que não era alfabetizado. O emburrado é aquele que não era letrado. E como a tia era professora, né, pela UNB lá em Brasília, carreira de Estado, uma pedagoga de mão cheia, isso me falou assim, por que desemburrar? Essa foi uma pergunta que me levou a um dia entrar pelo lado da educação. As dificuldades que eu vivencio são dificuldades muito fortes, estruturais, não da profissão do historiador. Eu quero deixar isso bem claro. O ofício do historiador, você que está fazendo o primeiro período, você vai ler Mark Bloch, você vai ler muitos clássicos, ele é maravilhoso, ele te encanta, ele te fascina. Não é que eles são encantadores de serpentes, não, que eles são muito bons teóricos.
Agora, o desafio é a estrutura. O desafio é a estrutura educacional no Brasil. É o sistema, são os governos municipais, estaduais e federais, cada qual em sua determinada área de competência. Nós sabemos da LDB 93, 94, 96, que designa, né, determinados anos iniciais para o município, anos intermediários para o Estado, e o ensino superior para o governo federal. Isso é muito bonito no papel, mas na prática não é assim. Nós temos muitas dificuldades estruturais, não só questões de salas, às vezes um quadro, uma lousa, um recurso digital. Isso melhorou muito, mas a estrutura de reconhecimento do professor ao longo da sua carreira, ao longo da sua jornada. Muitos estados e municípios, não vou falar de A ou B, mas muitos entes governamentais, eles olham o professor não como investimento, mas como uma despesa. Essa é a impressão que eu tenho. Não sou legislador público, não estou na função do público, mas nos dá a impressão, a minha empatia se colocando no lugar, é que o professor parece que é uma despesa, tem que pagar professor, tem que pagar piso, e não era assim. No meu humilde modo de ver, na minha humilde opinião, nós temos que valorizar muito o professor. Para responder à questão da dificuldade da minha graduação, olha, as dificuldades são, acho que todos nós que um dia passamos pela universidade, ou que estamos voltando, ou que um dia entraremos, são as dificuldades de mercado, insegurança, iniciar uma nova lógica. Às vezes você vem de uma área e você vai entrar em outro setor. Então, o setor privado, o setor público, a parceria público-privada, não sei, mas toda a área. E no caso do professor Gui, eu tive a questão de entrar na rede privada ou de ingressar no concurso público, por meio de um concurso público, numa carreira de educação municipal, estadual, até mesmo federal. Eu tive dois relatos, eu tive dois momentos importantes na graduação. O início é encantador. O início você quer descobrir o mundo, você quer ser um professor de universidade, você quer ser um doutor, você quer ser um mestre. E isso é bom, porque desperta em você um caminho. Só que a prática, ela vai te levando a muitos outros obstáculos. O obstáculo, não apenas da concorrência, mas o obstáculo da estrutura, o obstáculo de você manter-se focado durante 3, 4 anos da sua graduação, ou de 2 a 4, eu não sei a grade da sua faculdade, mas que isso você concilie. E muitos que já estão indo para uma segunda ou terceira graduação, eu mesmo penso em fazer uma outra graduação, é a dificuldade de ser um arrimo de família, de ser, às vezes, um que provém em casa, e você não ter aquele tempo da adolescência. E quando você é jovem, você não preocupa com boletos, né? Você só preocupa em pegar o ônibus e ir para a faculdade, ou quando muito uma festinha, e ir na Xerox lá pegar os livros que os professores deixavam de referência. Agora, a vida adulta, né, os cabelos brancos vão fazendo as responsabilidades surgirem. Verdade. A minha questão sobre regulamentação da profissão de historiador, ela é pertinente, foi regulamentada, a ANPU tem a Associação Nacional de Pesquisadores em História, mas nós precisamos ter representatividade. Uma crítica que eu faço, infelizmente, muitos setores do nosso governo são setores mediados por lobistas, por lobby. Então, é o interesse. E não estou criticando o governo atual, ou ex, ou estou falando do sistema. A ANPU, nossos irmãos geógrafos, nossos irmãos museólogos, nós não temos representatividade para nos dar um teto mínimo, uma jornada mínima, uma categorização mínima, para que o ofício, como diria o professor Mark Bloch, Apologia da História, um excelente livro, o ofício do historiador fosse realmente elevado. Porque nós, além de sermos professores, nós somos pesquisadores. O professor de história não é aquele eterno que vão, gente, já aprendeu Brasil Colônia, Brasil Império, Brasil República. Não, isso é importante. As questões macro-históricas são importantes. Mas o professor é um pesquisador, ele forma opiniões, ele é um meio de diálogo. E nós precisaríamos ter uma categorização, um reconhecimento, uma valoração maior por parte dos sindicatos privados também. Eu atuo na rede privada. Eu já trabalhei na rede pública, conforme eu disse no início, há 8, 9 anos atrás. Hoje eu estou, né, na rede privada, e mesmo assim na rede privada, nossos sindicatos, as nossas forças, não são muito representativas. É um negócio meio complexo.
as possibilidades que a profissão nos permite, por mais que tenhamos tido reconhecimento pela ANPU, é que o professor de história ele é muito vinculado apenas à sala de aula. Eu sou licenciado, tenho formação para poder ser professor didático, todas as teorias que o nosso MEC exige. Mas um professor de história também é pesquisador. Nós poderíamos ter um campo maior para trabalharmos em museus, para trabalharmos em curadorias de órgãos públicos, para prestarmos assistência a uma obra que vai ser feita. Tem uma análise cultural. O historiador, junto com o irmão antropólogo, junto com o nosso irmão geógrafo, fazemos um trabalho multidisciplinar. Então, eu penso que as novas possibilidades do historiador, o meu relato particular, eu gosto muito de esporte. Eu penso em um dia fazer jornalismo, porque a história do esporte é uma coisa que me fascina. Usar o meu conhecimento, a minha metodologia, a minha teoria histórica no esporte, por meio da área jornalística, é uma coisa fascinante. E se nós tivéssemos uma possibilidade de todo professor de história acessar os outros saberes, nossa, seria muito plausível e muito bom. O que o historiador poderia contribuir para a consciência coletiva? Gente, essa é uma pergunta muito boa. Um historiador, primeiramente, antes de ser historiador, ele é um ser humano. Ele tem um CPF por trás desse CNPJ pelo qual ele representa. Sim. Eu, Guilherme, tenho uma carteira de trabalho vinculada a 2 ou 3 escolas, mas eu também, Guilherme, sou um cidadão com CPF, com os meus valores particulares e os meus valores pessoais. De que maneira eu poderia melhorar a consciência coletiva do Brasil? Formando em meus alunos, dialogando, sendo uma ponte para que eles possam ver um professor, ele não é o dono da verdade. Um professor, ele não tem todos os conhecimentos. Até porque, convenhamos, existe um negocinho chamado Google, que sabe mais que nós todos juntos. Pode juntar os melhores historiadores do mundo, dar um Google lá, rapaz. Ele te dá data, ele te dá acontecimentos com uma riqueza que superaria os enciclopedistas. Nem D'Alembert, durante o iluminismo, iria poder prever uma situação dessa com o Google seria a enciclopédia do mundo pós-moderno. Agora, a historiografia evoluiu muito. A escrita da história, até mesmo a geografia, a escrita, as escritas que vieram lá do medievo, do mundo da igreja, dos saberes medievais, dos saberes clássicos gregos, a história, ela foi passando por muitas análises. E uma das escolas teóricas que eu mais gosto é a escola dos análises. A teoria da escola dos análises, quando vocês tiverem acesso à obra do Mark Bloch, tem do Fernando Brodel também, são grandes teóricos da história, vocês vão ver a perspectiva, com certeza irão ter uma noção de um novo valor, que a história não é apenas uma questão decorativa, de relembrar e memorizar, não é copista. Um historiador não é copista. Um historiador, ele é uma pessoa que faz você pensar, utiliza as palavras, é aquela velha história do Carlo Ginzburg, na obra O Queijo e os Vermes. Você tem que saber fazer a pergunta. A fonte te responde. A fonte está pronta, já está feita. A fonte já está produzida. Agora, o que você perguntar à fonte, ela vai ter que saber ser mediada. Por isso que é importante nós termos um amadurecimento da teoria da história. A história está presente em tudo. Não é só, professor, história sobre guerras. Você vai lá em qualquer curso no Colívio, todo mundo quer fazer história contemporânea. Todo mundo quer fazer história do século XX. Pô, por que ninguém faz a história do início da filosofia grega, a história lá da Mesopotâmia, a história do Oriente Próximo? Não, a história é Grécia, é Roma, é Egito, é mitologia. Não estou menosprezando, longe de mim. Mas quando você tem uma maior abertura, você tem uma metodologia do macro, não apenas do micro, você consegue ampliar, você vai tendo a história como uma ciência. E é aquilo que eu disse no começo da nossa conversa. A história é a ciência humana, no tempo e no espaço. Quando eu faço minhas pesquisas, principalmente na área cultural, aí eu vou recorrer um pouquinho aos meus amigos da antropologia. Aí eu vou ter aqui o professor Darcy Ribeiro, eu vou ter aqui, por exemplo, para o que faz o Brasil, o próprio Edgar Dedeca. Eu preciso também recorrer a outros antropólogos, o Gilberto Freire, que são linhas diferentes, mas que retratam uma história do Brasil numa perspectiva culturalista. As minhas pesquisas historiográficas são pesquisas não apenas marxistas,
não apenas culturalistas, mas pesquisas que nos trazem uma reflexão sobre os valores da história. Os valores que vão desde uma simples interpretação teórica, como a do próprio Mark Bloch, Fernando Brodel, como a interpretação marxista sobre Brasil, colônia, engenhos, latifúndios, plantation. Nós temos uma noção. Sim. Eu preciso de todos esses valores. Eu preciso que, numa pesquisa histórica, nós tenhamos uma coisa que é fundamental. E, Márcio, quando você vier a ser professor, se tornar um historiador, um colega de profissão, em nome do que há mais importante para você, toda fonte histórica tem valor. Isso eu aprendi com os meus professores da UFG, na graduação, na pós. Nós não podemos ser juízes de valor alheio. Nós temos que reconhecer e que toda fonte ela é importante. A fonte ela vai vir ao encontro, não de encontro, ela vai vir para somar. E o que eu poderia dizer nesse mundo atual que nós vivemos, nessa cidadania tão... Eu vou usar um termo aqui que vocês vão conhecer, eu falo o senhor também, do Bauman, modernidade líquida, esse mundo que nós vivemos. É o mundo do like, né? O mundo do clique, é do view, quem lacrou, quem deu like, ou quem curtiu, ou que cancelou, que eles chamam, né? Uhum. Nós vamos perdendo algumas questões. E não cabemos perder em ciência. A ciência, cada recorte, cada corte que nós fazemos, é uma página que você está fechando de um livro. Nós temos que ampliar, nós temos que abrir. O que eu poderia deixar para os estudantes que estão iniciando uma graduação em História? Sem teologia, sem fazer qualquer tipo de apologia, foco, fé e resiliência. Foco, fé e força, né? Porque isso todo mundo conhece. É os 3 F, né? F de foda, fudido e fudeu, não. É foco, força e fé. Mas precisa, com todo respeito, é só para descontrair, nós precisamos ter muita resiliência. Não é fácil. Eu mesmo, no meu relato pessoal, meu testemunho para essa conversa, eu tenho uma dupla jornada, além de ser professor, tenho uma empresa com meus irmãos, com meu pai. Por que eu faço isso? Porque eu amo a profissão, mas a profissão ela é muito desgastante. Se não fosse o carinho dos alunos, o reconhecimento, jamais da maioria. Nós não vamos agradar a maioria. Nem Cristo agradou a maioria, imagina nós, humildemente falando. Mas aquelas centelhas de luz que, professor, muito obrigado pela aula. Poxa, cara, se eu vi isso numa sexta-feira, 12:20, ou que seja, 5:15 da tarde, a última aula, alguém verá e chega assim, ô tio, vamos chamar de tio. Ô tio, obrigado pela aula. Meu irmão, isso não tem preço, não. Às vezes você vai estar cansado, você vai estar financeiramente apertado, você vai ter uma pilha de provas, de planejamentos, de diários, mas aí vem aquele aluno, aquela aluna, assim, muito obrigado. Ou então o olhar dele, quando você explica uma coisa, aí você vê, você sente, a gente tem uma empatia, se coloca no lugar, nossa, agora eu entendi, nos põe a mão, nossa, faz sentido, agora eu entendi. É isso que me motiva. Me vejo na educação hoje. O futuro não me pertence, eu estou sendo muito pessoal e muito intimista. Sim. A educação, ela é, para mim, o princípio básico de qualquer nação. A educação é o princípio básico de um povo, de uma cultura, de uma comunidade. Um dos principais desafios que eu tenho que falar enquanto professor nessa minha experiência é que nós estamos sendo colocados para familiarizar. O professor Cortella, o professor Karnal, o Pondé, assistindo a entrevista, já fui até alguns eventos deles, fala que a escola não é para educar, a escola é para escolarizar. A educação precisa vir de berço, a educação precisa vir de casa. E na nossa sociedade, esse mundo atual que nós vivemos, essa contemporaneidade, está tão difícil. Isso me deixa muito chateado. Quando um aluno, por você não deixar ele às vezes sair, não vai para o banheiro agora não, vai depois, eu estou explicando. Ele emburra, alguns até proferem palavras ofensivas, alguns fazem gestos e tudo mais. Isso te desestimula.
Porque a nossa profissão, nós não estamos ali como palhaços ou como ali animadores de circo, ali no stand-up. Nós estamos ali ganhando o nosso pão, mas fazendo a nossa obrigação, o nosso dever, a nossa teoria, a nossa metodologia. Ah, não, professor, fazer atividade, tem que fazer lista, professor, para copiar a pergunta, isso faz parte. Agora, a questão de um professor ter que, além de ser professor, tem que ser psicólogo, tem que ser educador, tem que ser um pouco pai do menino, tem que ser mãe da menina, tem que ser padrinho. A aluno já fala, professor, me adota. Fala, não, meu filho, não, como assim? O senhor cuida de mim. Crianças de 6º ao 3º ano. E nós, por sermos humanos, acabamos nos envolvendo com muitos fatores. Há um universo muito grande, Márcio, entre a escola e a sala. As pessoas que estão entrando na área da licenciatura têm que ter isso muito claro. Não vou ser leviano, chega numa indústria, você bate seu ponto, vai lá, entra às 8 horas, sai meio-dia, volta às 14, 18 horas você fecha a porta, vai embora. Isso é uma lógica um pouco do Chaplin, dos tempos modernos, da loucura capitalista, ponto. Agora a escola, o aluno vira e fala, professor, eu tô fraco, professor, eu não tive o que comer hoje. Poxa, velho. Aí te desarma. Professor, eu não fiz atividade não, porque meu pai e minha mãe brigaram e inúmeras coisas. Como é que nós, seres humanos, não vamos nos envolver com isso? Aí o professor tem que ser um gestor. O professor tem que ser um gestor de sentimentos. Conforme eu disse, eu estava falando sobre futebol. Um professor é um técnico, cara. Ele vai ter que saber ali a hora que vai abrir a mão, a hora que vai ser, vem cá, vamos segurar um pouquinho, depois você conta a história, vamos cobrar agora, tem que puxar a orelha. Isso tudo é com o tempo. E só para fechar esse meu relato, essa conversa tão gostosa, eu acredito muito no poder da educação, da escola, do professor, do historiador, do matemático, do biólogo, todos nós que queremos propor uma educação melhor, todos nós que queremos fazer o mundo melhor. É aquela velha história que todos aqui já ouviram. Mãos que carregam livros são chaves para um futuro melhor. Aquele aluno que consegue interpretar. O senhor não gosta de humanas? Tudo bem, filho. Então vamos ter o mínimo da sua função crítica social. Vai dedicar biológicas, vai dedicar exatas, vai dedicar ciências sociais aplicadas. Massa. Vamos valorizar todos. Nós precisamos da educação, porque uma escola boa é uma chave para um Estado melhor, para uma sociedade melhor. Nós teríamos certamente, isso não é achismo, pode pegar qualquer censo do IBGE, pode consultar. Quanto maior o nível de escolarização, quanto maior o nível de instrução, quanto maior o nível de formação, melhor é a sociedade. E menores são os índices de violência, todos aqueles índices que caem o nosso IDH. Sim. Eu vejo isso. Para tentar ser bem objetivo e não ficar delongando nem procrastinando, eu deixaria 2 coisas para os amigos que estão iniciando a carreira docência em História. Jamais deixe de se qualificar, jamais deixe de fazer uma pesquisa, às vezes uma pós, não só na área de História, vai navegar pelas áreas irmãs, pelas disciplinas irmãs, vai brincar um pouquinho de jornalismo, do que se gostar, vai brincar um pouquinho na geografia, não sei, na teologia, na filosofia, sempre buscando informações, sempre se atualizando. Por quê? O historiador, as pessoas pensam que nós somos livres. Senhor, quando aconteceu isso? O que foi isso? Qual foi a Guerra da Luxúria? O que foi a Batalha de Barbacena? O que foi o dia D na Normandia? Não, calma. O Google veio aí para nos ajudar. E o segundo conselho importante: História é uma disciplina muito boa. Mas se você está buscando a forma de ficar rico, meu irmão, não faz história, não. Eu não conheço nenhum historiador rico, não. Digo, vou brincar, isso eu sei porque eu estudo, gosto muito de história do Brasil e a política republicana. Um dos poucos historiadores que eu conheço, que é uma pessoa assim, milionária pelo TSE, foi o senador do Paraná, Álvaro Dias. Agora os outros, que é historiador por formação. Outros historiadores, tirando a família do Chico Buarque, lá do Rio de Janeiro, a família Buarque de Holanda, não conheço historiador rico, não.
Só para completar, uma coisa que você falou que me chamou a atenção, como você falou, não vou me delongar, não. O outro entrevistado, ele é professor de uma escola do interior, não sei se você conhece Urutaí, Já ouvi perto falar. de Ipameri, uma cidadezinha de 3.000 habitantes, né, professor lá, e eu conversando com ele, ele disse que, quando eu fiz essa mesma pergunta, né, daquilo que ele vê como uma dificuldade, né, que ele trouxe da graduação para a realidade dele. Ele falou uma coisa muito interessante para mim, que me fez pensar juntando com o que você falou. Ele disse que a dificuldade que ele tinha lá era que, por exemplo, assim, na hora que estava chegando na hora do almoço, meio-dia e pouquinho, ele viu os alunos já começando a se arrumar e saindo da sala de aula para passar em casa, almoçar rapidinho e ir para a roça, ajudar o pai, ajudar a mãe, no resto, né? Então, aí ele falou assim, como não ser humano com um aluno desse? Como você não tentar ser ponderado? Como exigir demais de um aluno desse? Ele até falou assim, não é que eu vou dar um ponto a mais porque ele não mereceu, mas eu preciso ter um olhar diferente com ele. Exato. Eu achei isso digamos assim, forte, né, para a profissão do professor, né? Acho que a maioria de nós veio de escola, passou, talvez a gente não reconheça o valor que os nossos professores tiveram, né? Na nossa Sim. formação, em tudo aquilo que nós fizemos, como eu te falei, né? É minha terceira graduação. Então, só que hoje, fazendo licenciatura em História, é que eu estou vendo o que existe por detrás da história de um professor. Né? Isso no meu primeiro período. Né? Eu estou começando a entender como é que funciona essa dinâmica, infelizmente, malvada, né? Aqui nesse país em relação a professores. Perfeito. Mas é isso, Guilherme. Te agradeço muito, agradeço bastante pelo seu tempo, agradeço por suas palavras. Eu creio que vai me ajudar bastante a entender isso tudo que acontece por trás dessa profissão, que eu confesso para você que eu jamais imaginei que eu fosse fazer. Fui um excelente aluno de história durante os meus anos como estudante, mas acabei indo para a área de exatas, né? Fiz sistemas de informação, trabalho há muitos anos com isso, mas aí, de repente me veio a vontade, não, eu quero fazer história. A minha esposa doida me apoiou, minha filha já é crescida, já é formada, né? Minha filha já é formada em jornalismo, inclusive, formada pela PUC. Ai, que legal. Aí, como eu já falei, não, agora vou tentar fazer alguma coisa diferente, alguma coisa que eu goste, vamos ver se eu dou conta. E por isso que eu decidi por fazer história. À vontade. Eu estou aqui para ajudar, cara, para qualquer relato, qualquer testemunho, qualquer experiência que eu tive, para poder ajudar vocês a qualquer momento. E esse olhar, Márcio, ele é bom porque você é uma pessoa já com instrução da vida. Agora você vai ter um olhar que muitos professores, só um relato, meus irmãos e eu, nós viemos de uma família muito humilde, e meu pai e minha mãe, nós tínhamos muitas condições, estudávamos em escola pública. Uma vez, uma professora, que eu nunca esqueço, não, chamada Maria Cacilda de Oliveira Santos. Meu irmão falou assim, aqui é dia que ia no teatro, não sei, da escola. Ela chegou lá e falou assim, mas esses dois não vão? Não, nós não temos dinheiro. E ela pegava um ônibus para ir embora. Nesse dia, milagrosamente, meus irmãos, alguém pagou para eles irem para o teatro. E eu vi a professora indo embora a pé. Isso ninguém fala. Isso ninguém mostra. Mas, assim, eu sou muito cristão. Deus vê. Então, professor é missão, Márcio. Talvez você, por ter um conhecimento de teologia, você acabou de me afirmar, é missão, cara. Quem não se vê com missão, velho, não, desculpa a informalidade, eu falo com todo respeito, meu amigo, não vai para essa área. Vai abrir um negócio, vai abrir um comércio, vai empreender, vai para o área do business, do marketing, vai para o lado do capitalismo, porque professor é missão. Missão de amar, missão de cuidar, missão de se colocar no lugar do outro. Isso é que eu penso. Uma expressão que eu ouvi certa vez, você falando isso me fez lembrar, existem profissões que são sacerdotais. Perfeito. Né? Professor, médico, se você não ama aquilo que você faz, não você não faça, faz bem. não faça. Perfeito. Guilherme, era isso, querida. Beleza, muito obrigado pelo seu tempo, mais uma vez, obrigado pela sua ajuda, valeu demais, para mim foi muito importante e impactante isso que você falou aqui. Tá? Muito obrigado, um abraço. Tudo de bom para você. Fique com Deus. De noite eu te mando o modelo. Valeu. Beleza, muito obrigado. Até mais.